Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai seja com todos nós nesse dia, que é o 7 de dezembro, de 2021. E vamos dar graças a Deus, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Agradecer a Deus, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, por tudo mais. E vamos pedir a sua proteção, irmãos? Que nós precisamos, porque nós somos fracos, Mas com Ele nós somos fortes, e com o seu Filho Jesus Cristo. Por isso, temos que orar incessantemente, pedindo a sua proteção, Contra o mal, contra os espíritos malignos e contra nós mesmos, Nossas concupiscências e vaidades, maus desejos, maus pensamentos, más palavras. Que Ele nos livre de todo o mal, E para Ele nos livrar de todo o mal é preciso que nós estejamos meditando, Guardando a sua palavra 24 horas no dia, De dia e de noite, conforme está escrito lá no Salmo 1, E em outros salmos, E vamos pedir que Ele também nos visite, nos nossos lares, nas nossas residências, onde estivermos, e nos socorra nas nossas necessidades espirituais, Também nas materiais, E que Ele possa acrescentar a nossa fé, a nossa esperança, nos dar obediência à Tua palavra, a palavra dEle, Nos conceder as suas virtudes, O discernimento das coisas, das pessoas, das situações, das eras, Todas as virtudes, Sabedoria, inteligência, mansidão, humildade, perseverança, vigilância, irmãos? Todas as virtudes, Da graça do Deus vivo, que criou os céus e a terra e tudo que neles há. E amém, irmãos? Então, domingo que vem é o segundo domingo, Está programado aí o nosso ajuntamento lá para aquela escola do Acaracuzinho, Onde nós temos feito aí os nossos ajuntamentos. Estamos precisando só de uma confirmação, que provavelmente deve sair hoje, Já ficou confirmado, mas nós temos que confirmar de novo, Para não deixar qualquer dúvida e a gente não chegar lá e as portas estarem fechadas, E não vamos nos esquecer que a gente vai para um ambiente público, Vamos para uma escola, onde lá são abrigadas as crianças, Pessoas, professores, Então é bom que a gente tome aí os cuidados necessários para que as infecções, com essa tal de Covid aí, não sejam alastradas por nossa causa, Para nós e por nossa causa, E amém, Irmãos, isso não é medo, não. Não vamos confundir medo com prudência, Isso é prudência. A prudência é uma virtude, Da doutrina apostólica, da doutrina do Senhor Jesus, que Ele disse que não era dele, que veio lá do trono da majestade, Daquela grande visão que João teve e descreveu ali no Apocalipse, no capítulo 4 e no capítulo 5. Então essas palavras vieram de lá, A palavra, o evangelho, a doutrina vieram de lá. E a prudência, ela é uma virtude. Não devemos confundir prudência com medo, com temor. Nós não tememos nada, nós não temos temor, nem da morte, nem dos espíritos malignos, nem do mal. Porque nós somos aliados, Nós estamos aliados ao Senhor Jesus, que venceu, a morte, venceu os espíritos imundos. Ele é o grande vencedor.
ele redimiu, né? Ele redimiu, remiu todas as criaturas que estavam, né, emburacadas no mal, né? Amém? Amém, graças a Deus. Pois é, irmão, então é isso aí, né? Vamos continuar aqui com a nossa pequena meditação, né, sobre aí a história, né, da igreja, das heresias, né? E o que que deu, né, o que que deram essas heresias pelo mundo afora. Nós estamos falando aqui de homens cristãos, né, ou que se diziam cristãos, que estavam defendendo, né, a doutrina da igreja contra as heresias que estavam entrando dentro da igreja. Então, um deles, né, que foi um dos principais, que foi um tal de Irineu, que foi bispo, escreveu vários livros, né, e nós estamos aqui vendo o combate que ele fez a uma grande heresia que tinha naquela época, que foi o gnosticismo, que tem até hoje, né, que foi o tal do gnosticismo. O gnosticismo, ele foi uma espécie de reunião, né, de todas as filosofias que tinham na época. Ele foi uma síntese, né, de todas as filosofias que tinham na época. Então essa síntese de todas as filosofias entrou para dentro da igreja. Aí tinha irmão cristão que se dizia cristão gnóstico, né? Cristão que defende ou que entende ou que defende o gnosticismo, que foi considerada na época uma grande heresia, e é mesmo, é uma grande heresia, porque ela, né, contraria vários pontos da Escritura, vários pontos da palavra. É uma filosofia, né? É uma heresia que é contrário ao Evangelho em vários pontos. Então, o Irineu, ele viveu nesse tempo. Nós estamos vendo aqui o quê? Nós estamos vendo aqui um resumo dessas heresias que compunham o tal do gnosticismo. Estamos vendo aqui o tal do estoicismo, né? Os estoicos, que Paulo fala nesses estoicos lá em Atos dos Apóstolos, né? Então nós vimos aí, né, algumas coisas dele, vamos ver outras hoje, que ele tem o quê? Ele tem uma teoria, né? A teoria do logos, né? Logos é uma palavra que significa várias coisas, né? Significa razão, significa estudo, né? Então as palavras, por exemplo, que são compostas com essa palavra tem vários sentidos. Por exemplo, biologia. Bio significa vida e logos, que é logia, significa estudo, estudo da vida. Então aqui ela está sendo empregada com outro sentido. Mas os estoicos empregavam a palavra logos com o sentido de razão. E na verdade é mesmo, né? É razão. Logos significa palavra, né? Significa razão. Então eles diziam o quê? Eles afirmavam na sua teoria que o logos representava a razão, ou representa a razão, e o princípio espiritual que forma o universo. Olha aí. Então o logos representa a razão e o princípio espiritual que forma o universo, e essa razão, esse logos, reina no universo, reina no cosmos, e reina também no homem, sendo também a chave para captar o significado do mundo, né? A razão, né? Da existência espiritual e para conhecer nosso destino, bem como para conhecer o futuro. Então, ó, tá vendo aqui, ó, só nesse pedacinho aqui ele está dizendo o quê? O Logos vai explicar a origem das coisas, o Logos vai dar um modo de vida, né? E o Logos, ele tem um futuro, ele prevê um futuro para a humanidade, certo? Aí depois nós vamos ver o que é essa teoria do Logos, né? Porque Logos significa também palavra, né? Significa palavra. Se nós formos, por exemplo, ler um texto, né, o Evangelho de João em grego, nós vamos ver lá que a palavra verbo, lá no capítulo 1, né, e o verbo se fez carne,
eles vão utilizar a palavra Logos, e o Logos se fez carne, né? Bom, e nós vamos parar por aqui agora, né, irmãos? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja conosco, com todos nós, e amém, né?